Tarde, pessoal. Meu nome é Reginaldo, certo? Sou professor. Boa tarde. Fui transferido agora para o campus Itabaiana e vocês estão no primeiro ano, só que a turma que eu vou estar lecionando quando voltar dessa crise da saúde, do coronavírus, eu vou estar lecionando as turmas do segundo ano. Só que me disponibilizei, Henrique entrou em contato comigo para a gente tentar fazer algo nesse período que se encontra parada as atividades escolares. Então, aí eu sugeri a ele para a gente fazer uma revisão geral, começando desde o quinto ano, de matemática básica, a questão de soma de frações, radiciação, potenciação, esses assuntos mais básicos, porque mesmo sendo básico, é necessário para que a aprendizagem dos conceitos mais novos sejam entendidos de uma melhor forma, certo? Então, a ideia é essa, a gente trabalhar com a matemática básica do ensino fundamental mesmo, e se der tempo, a gente pode até começar com alguns assuntos do ensino médio, certo? Com vocês. Acho que Henrique passou, eu mandei um PDF, a lista de exercício, que é referente a essa primeira aula que a gente vai estar trabalhando, certo? Então, a gente vai começar, nessa aula de hoje, relembrar os conjuntos que a gente trabalha no ensino fundamental, que é o início da matemática, que é os conjuntos numéricos. Em seguida, a gente vai trabalhar um pouco sobre as operações dentro desse conjunto, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí a gente vai trabalhar com somas de frações, como somar frações de denominador diferente, de mesmo denominador. E aí a gente vai precisar trabalhar alguns outros conceitos que, quando for trabalhar soma de frações, vai precisar relembrar o que é MMC, MDC, o que a gente vai estar precisando, certo? Então, bora iniciar. Eu vou colocar uma apresentação para vocês aqui na tela, vai aparecer aí na tela para vocês, e a gente vai começar a trabalhar um pouco com esses assuntos. Caso tenha dúvida, podem falar no microfone aí, e aí eu vou e paro e a gente explica melhor a parte que está em dúvida, certo? Primeiro conjunto que a gente vai trabalhar, né? Surge da necessidade de contagem, certo? Que é o conjunto dos números naturais. A necessidade de se contar algo, surgiu esse conjunto, que é o primordial para o início de conjuntos numéricos, que é chamado de conjunto dos números naturais. Para que serve esse conjunto dos números naturais? É utilizado para contar partes inteiras, ou seja, a gente quer contar ovos, pessoas, livros, talheres, mesas, a gente usa o conjunto dos números naturais, certo? O zero, na história da matemática, esse número zero aí foi implementado no conjunto dos naturais posteriormente. Por quê? Quando você vai fazer uma contagem, você não conta o nada. Você conta a partir do quê? 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Só que com a necessidade antigamente, quando os pastores iam contar suas ovelhas que estavam voltando para guardar, e aí faltava algum, então eles tinham que saber como contar essa que estava faltando. Então aí representaram o nada por esse símbolo zero aí, que poderia ser outro símbolo que não fosse essa bolinha, certo? Mas aí eles representaram como se fosse o zero, e aí o zero entrou para o conjunto dos números naturais. Só que em alguns livros, você trabalha o conjunto dos naturais a partir do 1, sem o zero, exclui o zero, certo? E depois, posteriormente, foi incluído esse número zero para representar o nada, certo? Então, dentro desse conjunto, a gente pode definir algumas operações, as 4 operações, certo? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, certo? Só que a primeira pergunta surge: pensando nessas 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, dentro do conjunto dos números naturais, surge a seguinte pergunta, questionamento: qual dessas operações tem sempre como resultado um número natural? Alguém pode me responder? Então, mais especificamente, para responder essa pergunta,
Essa mesma pergunta significa perguntar o seguinte: a soma de dois números naturais é sempre um número natural? Eu posso afirmar isso? Então, a resposta, Responde, professor aí, galera. a resposta para a primeira pergunta é que sim. A soma de dois números naturais ainda é um número natural, certo? Por quê? Se eu pegar qualquer número natural, somar 3 mais 5 é 8, 8 está no conjunto dos números naturais. 25 mais 10 é 35, e 35 está no conjunto dos números naturais, certo? Surge a segunda pergunta. Sim. A diferença de dois números naturais é sempre um número natural? Eu acho que é. Acho que Não, eu acredito que não, porque se por exemplo, você ficar sim. 7 menos 8, menos 1 e menos 1 não é natural. Exatamente. Então, nem sempre a sua nem sempre a diferença de dois números naturais aí é um número natural, que é o exemplo que o nosso colega aí deu, certo? Então, 5 menos 3 é 2, é um número natural, mas se a gente fizer 3 menos 5, vai dar menos 2, que não é um número natural. Então, com essa condição de 3 menos 5 ser igual a menos 2, então surge a necessidade de se criar um novo conjunto numérico onde esse conjunto possua também números negativos. Porque até então, a gente só tem números positivos no conjunto dos números naturais. Certo? Mais à frente a gente vai ver esse conjunto onde vai ter os números negativos, certo? Terceira Corona, pergunta. moço. Oi? Terceira pergunta. O produto de dois números naturais é sempre um número natural? Então a resposta é sim também. Porque se a gente multiplicar qualquer número natural, 5 vezes 3 é 15, 30 vezes 2 é 60, qualquer número positivo que a gente pegar e multiplicar, vai dar um número natural. E por fim, a quarta pergunta é em relação à divisão. O quociente de dois números naturais é sempre um número natural? Então aí fica essa dúvida. Então, a resposta também é nem sempre, certo? Por quê? Porque 12 dividido por 6 é 2, mais 5 dividido por 2 é 2,5, e 2,5 não é um número natural. Então, a segunda e a quarta pergunta, nem sempre a operação de diferença e a operação de quociente entre dois números naturais é um número natural. Então, por essa necessidade de se obter resultados dessa forma, foram criados outros conjuntos numéricos. Então, a gente primeiro vai ver o segundo conjunto numérico, que é justamente o conjunto dos números inteiros, certo? E quem são os elementos desse conjunto? São todos os números positivos, incluindo positivos, negativos e incluindo o zero. Ou seja, é o natural, é o conjunto dos números naturais, e a gente acrescentou os números negativos, certo? Esse é o conjunto dos números inteiros. Então, elementos, exemplos de elementos que pertencem a esse conjunto, menos 50, 37, 42, todos esses são números inteiros, certo? Então, as mesmas perguntas que eu fiz para o conjunto dos números naturais, a gente vai fazer para o conjunto dos números inteiros. A soma de dois números inteiros é um número inteiro? Sim. O produto de dois números inteiros é um inteiro? Também sim. A subtração de dois números inteiros é um inteiro, que a gente conseguiu responder a nossa segunda pergunta lá. Então, sempre que você subtrair dois números inteiros, a subtração desses dois números inteiros ainda vai ser um número inteiro. Certo? Já na divisão, tem um porém, para os inteiros, que ele só vai ser inteiro se o numerador da divisão, da fração, for um múltiplo do denominador.
porque quando você dividir, sendo múltiplo, vai dar uma divisão exata, e aí, portanto, essa divisão exata vai ser um número natural ou um número inteiro, certo? Então, nem sempre também o quociente de dois números inteiros é um número inteiro. Então, por essa necessidade, então a gente estuda um terceiro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números racionais, aqui vai englobar, além dos números naturais inteiros, a gente vai conseguir englobar mais elementos. Que elementos são esses? São as frações. Então, qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, onde o numerador dessa fração é um número inteiro e o denominador dessa fração também é um número inteiro, com o denominador diferente de zero, então esses elementos vai pertencer ao conjunto dos números racionais, certo? Então, são constituídos por números inteiros positivos e negativos, decimais exatos, dízima periódica simples e composta e as frações em geral. Então, esses aí são os elementos do nosso conjunto, dos racionais. Então, aí eu posso dar alguns exemplos. Menos 35, além de ser inteiro, é racional. 7 oitavos é uma fração, onde o numerador 7, que é 7, é inteiro, e o denominador 8 também é inteiro, então está escrito na forma de fração, logo pertence ao conjunto dos números racionais. O número 100 também é um número inteiro, se é inteiro, também é racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração, basta você escrever 100 sobre 1, botar 1 no denominador. 5 meios, que é 2,5, é um decimal exato, 2,5, a divisão é exata, e 1/3, que é igual a 0,333 reticências, porque a gente chama isso aqui de dízima periódica, onde após a vírgula, o número que aparece é chamado de período, a repetição dos números. Então, o período pode ser uma dízima periódica simples, que é o nosso caso aqui, o período só tem o número 3, e poderia ser uma dízima periódica composta. Um exemplo de dízima periódica composta é se o período tiver mais de um número que se repita, certo? Isso é chamado de dízima periódica composta, certo? Então, esses são os números racionais que a gente conhece. Professor, não entendi. Dá para repetir essa parte? Sim, Por favor. sim. Eu repito, sim. Os números racionais são constituídos por que números? Os números inteiros, que a gente conhece, 0, 1, 2, 3, 4, menos 2, menos 3, menos 35. As frações, qualquer fração que você pensar. Decimais exato, que é o caso do 5 sobre 2 aqui. 5 dividido por 2 vai dar o quê? 2,5. Isso aqui é chamado de decimal exato, porque a divisão é exata, certo? Se você dividir 5 por 2, vai dar 2,5 e o resto da divisão é zero. Então, toda vez que o resto da divisão é zero, a gente chama que é um decimal exato, certo? 1/3, que se você pegar a calculadora e dividir 1 por 3, vai dar esse número aqui, que é um número infinito, onde esse número é chamado de dízima periódica. Aí você pode classificar a dízima periódica em simples ou em composta. Nesse exemplo, 1/3, a gente chama de dízima periódica simples. Por quê? Porque após a vírgula, o número 3 se repete. Então, só se repete o número 3. Então, o período dessa dízima periódica só tem um número. Então, quando o período só tem um número, a gente chama de dízima periódica simples, certo? Que é o número 3, o período. Já no outro exemplo que eu mostrei aqui a vocês, depois da vírgula, aparece que número? O 23, que se repete, certo? O 23 se repete. Então, esse 23 é chamado de período. Quando o período de uma dízima periódica é composto por mais de um número que se repita, a gente chama de dízima periódica composta. Certo? Deu para entender agora? Sim, deu para entender. Obrigada. Certo.
Voltando. Então, passamos mais à frente. Só que aqui acontece o seguinte. A gente já viu que esse conjunto já engloba um conjunto de números maiores, né? Que é os números inteiros, decimais exatas, dízima periódica simples e composta e as frações. Aí surge a seguinte pergunta. Se eu perguntar a vocês. O número raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2, se você pensar ou utilizar a calculadora, você vai ver que isso daí vai dar um número aproximado que vai ter infinitas casas decimais depois da vírgula. Vai dar 1, alguma coisa aí, certo? Só usar a calculadora. Então, como nesse caso o número decimal não é exato, então esse número não pertence ao conjunto dos números racionais. Então vai ter que surgir um novo conjunto. E que conjunto é que vai ser criado? O próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais. E quem são os elementos desse conjunto? São todos os números que não são números racionais. Você está dentro de um saco, aí você tem infinitos números dentro de um saco lá. Você tira todos os números racionais, o que sobrar vai ser chamado de irracional, certo? Essa é a definição. Então, aqui tem alguns exemplos de números irracionais, a gente representa pela letra I, que é menos raiz de 3. Pi, que é aproximadamente 3,14. Esse Φ, que é o número de ouro, é chamado número de ouro. Raiz de 5 também, não é um decimal exato, certo? Então, o conjunto dos números irracionais são todos os números que não podem ser representados por meio de fração. Então, qualquer número desse aqui, que eu coloquei aqui, você não consegue escrever ele na forma de uma fração. Porque se você conseguir escrever na forma de fração, vai ser um número racional. Quando você não consegue escrever ele numa forma de fração, ele é chamado de irracional, certo? Então, outros exemplos aqui, o π. Como é que a gente obtém o número π? O número π a gente obtém usando uma circunferência, pega qualquer circunferência de qualquer raio, calcula o comprimento da circunferência e divide pelo diâmetro da circunferência. O que é o diâmetro da circunferência? É 2 vezes o raio, certo? Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem. Então, o número π é obtido, você pega uma circunferência qualquer, não está bonita essa circunferência aí, certo? Então, você calcula o comprimento da circunferência, que a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, certo? O comprimento da circunferência. E divide pelo diâmetro. O diâmetro, você tem o centro da circunferência, então o diâmetro passa pelo centro da circunferência, certo? É uma corda que passa pelo centro da circunferência. Certo? Esse é o diâmetro aqui, ó. Diâmetrozinho. Então, aqui a gente tem o diâmetro. Então, quando a gente divide o comprimento pelo diâmetro, você vai ter o número π, que é aproximadamente 3,14, 15, 92, 65, 35, reticências, porque esse número é um número infinito. A gente é chamada de dízima, isso daí não é uma dízima periódica, certo? É um decimal infinito, é chamado de decimal infinito, ou dízima não periódica, porque depois da vírgula, se você notar, não tem uma repetição de números. Tem 14, 15, 92, 65, 35 e não se repete, certo? O segundo lá que eu falei, o Φ, é chamado de número de ouro. Quem tiver interesse pode pesquisar depois o que é esse número de ouro, que é aproximadamente 1,6180, também não se repete, é uma dízima não periódica, certo? Um decimal
infinito, então é um número irracional. E esse número de ouro, na Grécia Antiga, eles utilizavam essa proporção, isso aqui é uma proporção, para fazer as construções arquitetônicas da Grécia Antiga. Só quem quiser pesquisar sobre o número de ouro vai ver o que esse número, como é que esse número é utilizado. Na natureza, esse número aparece também quase em tudo. Se você pegar uma folha de árvore e fazer a medição lá, você vai ter essa proporção, que é chamada de proporção áurea, número de ouro. Né? No rosto também, a questão do rosto, os estetistas acham que a beleza, para ser beleza, uma beleza ideal é que no rosto tem essa proporção entre os olhos, nariz, entre o nariz e a boca, algumas, se você pegar a distância entre os olhos e o nariz e a boca, fazer a divisão, você vai ter essa proporção. Aí, você dá para pesquisar o que é esse número de ouro aí. Né? E, por fim, o conjunto dos números reais, que é o conjunto que engloba todos esses outros conjuntos que a gente já falou, que é o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, os reais é a união dos racionais com os irracionais. Então, são todos os números que a gente conhece juntando esses conjuntos numéricos. Certo? Então, um exemplo que a gente pode dar de números reais, no dia a dia, a medida da temperatura ambiente é um número real, menos raiz de 6 também é um número real, e etc. Você pode dar. Certo? Então, sabendo já nosso ambiente de trabalho, que é o conjunto dos números reais, certo? Aí a gente tem aqui um diagramazinho, onde eu falo o seguinte: todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Todo número inteiro é racional, mas nem todo número racional é inteiro, certo? Ele é um conjunto maiorzinho. Os irracionais não é nem racional, nem inteiro, nem natural. É qualquer outro número que não seja racional, inteiro ou natural. E os reais engloba todos esses 3 elementos, todos esses 4 conjuntos aí, dos naturais, inteiros, racionais e irracionais, certo? Então, vamos agora para as operações. Dentro desses conjuntos, principalmente do conjunto dos números reais que a gente trabalhou, que é o último, que é o principal. Então, tudo agora a gente vai trabalhar sobre esse conjunto dos números reais. Certo? Então, a gente vai para as operações agora com o conjunto desses números reais. Então, no conjunto dos números reais, a gente vai fazer a primeira operação, que é a operação soma, certo? O meu também ficou do mesmo jeito. Quando tu dissesse, meu Deus. Então, a gente vai fazer a adição de 2 números reais, certo? Então, efetuar a seguinte soma. 33,1 Massinha, Thompson. 33,1 mais 103. Então, quando a gente está somando um número, são 2 números reais, um é decimal e o outro é inteiro, certo? 103 é inteiro. Mais de 200 mensagens. É racional. Então, como é que a gente faz para somar um número racional? Ei, pessoal, desliga o microfone. 33,1 somado com 103. Então, para a gente somar um número decimal com a parte inteira, a ideia de somar 2 números decimais é você colocar vírgula embaixo de vírgula. Nesse caso aqui, como 103 é inteiro, transformando ele em número decimal, seria 103,0. Depois da vírgula seria o 0, que não interfere na nossa conta. Então, a gente vai somar parte inteira com parte inteira e parte decimal com parte decimal.
Então, seria o quê? 103 somado com 33, daria quanto? 136,1, certo? Porque você soma 103 mais 33, parte inteira com parte inteira, e parte decimal com parte decimal, vírgula embaixo de vírgula. Somando só números decimais, 1,667 mais 0,0095 mais 56,7. Então, para somar 3 números decimais, a gente vai colocar vírgula embaixo de vírgula, organizar nossa contazinha da seguinte forma. Seria 1,667 mais 0,0095 e 56,7. Então, a gente colocaria a vírgula embaixo de vírgula, certo? Dessa forma aqui, e você pode acrescentar 0 aqui, 0, 0, 0, que não vai mudar muito. Então, somar as 3 parcelas. Então, 0 mais 5 mais 0 seria 5, 7 mais 9, 16, vai 1, 6 mais 1, 7, vai 1, 7, 7 mais 6, 13, vai 1, 6 mais 2, 8, e o 5 não tem ninguém, então 5. Então 58,3765. Esse seria o resultado na nossa sominha, certo? Resultado da nossa soma. 58,3765. Então, você coloca vírgula embaixo de vírgula, quando está somando 2 números decimais. Outra forma de você fazer essa soma, caso você não queira somar usando os decimais, era transformar o número decimal em fração. Porque isso aqui são decimais exatos, então todo decimal exato pode ser escrito na forma de fração. E aí, escrevendo na forma de fração, você ia ter que somar frações, certo? Menos 3 e menos 5, que é a soma de a diferença de 2 números reais, menos 8, certo? Eu coloquei aqui diferença e chamei de soma porque a diferença é uma soma, certo? É a soma pelo oposto do número 5. Seria o número menos 3 somado com o oposto do número 5, que é menos 5. Então, menos 3 com menos 5 dá o menos 8. Na letra D, menos 5 mais 10, a soma seria 5, certo? Então, quando a gente tem sinais diferentes, a gente faz o quê? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, tem menos 5 mais 10, os sinais são diferentes, aí faz 10 menos 5 é 5 e conserva o sinal do maior número, que entre 5 e 10, o maior é 10, então o sinal é positivo, então o resultado da nossa soma fica, né, positivo. Certo? 5 terços mais 2 terços. Então, somando duas frações. Como essas duas frações têm o mesmo denominador, mais à frente a gente vai trabalhar um pouco mais com frações, então, a ideia de somar essas duas frações é conserva o denominador, repete o denominador, que é 3, e soma o numerador, que é 5 mais 2. 5 mais 2, 7. Então, 5 terços mais 2 terços é igual a 7 terços. E, por fim, somar duas frações com denominador diferente. Então, para a gente somar duas frações com denominador diferente, nesse caso aqui, a gente precisa fazer o quê? Quem pode me responder? Para a gente somar duas frações. MMC. Então, agora a gente vai lembrar o que é um MMC e MDC para voltar para responder essa nossa pergunta aqui. Eu coloquei interrogação justamente para chamar a atenção que a gente vai precisar tirar um MMC e agora a gente vai relembrar como é que calcula um MMC de dois números. Certo?
Então, bora passar mais à frente. Passa bem para frente aqui. Depois eu volto para a gente trabalhar com o MMC. Então, para a gente falar de MMC, primeira coisa, a gente vai definir divisibilidade entre dois números. Então, a gente vai dizer que um número A é divisível por B quando existir um número inteiro K, tal que o A pode ser escrito como B vezes esse K, certo? Nesse caso, também dizemos que B é divisor de A e A é múltiplo de B, certo? Então, exemplo. 4 é divisível por 2. Por quê? Porque 4 é 2 vezes 2. O casinho aqui é 2, e o nosso está dividindo 4 por 2, e a gente decompôs ele aí. 6 é divisível por 3. Por quê? 6 é 2 vezes 3. Nosso K também aqui é 2. Certo? 20 é divisível por 4. Por quê? Quando a gente divide 20 por 4, a gente pode escrever 20 como sendo 4 vezes 5. 5 é o nosso casinho. 120 é divisível por 5. Por quê? Quando a gente faz 120, pode ser escrito como 24 vezes 5. O nosso casinho também é 5. Aí surge a seguinte pergunta. Se eu lhe der esse número aí, esses dois números, 122.256 e 132.567, e pergunto, no primeiro número, esse número é divisível por 2? E o segundo é divisível por 3? Quem poderia me responder? No primeiro caso, 122.256 é divisível por 2? É, Por quê? Sim. Por quê? Porque ele é um número par, e todo número que é par, ele pode ser dividido por 2. Exatamente, perfeito. E o 3? correto. E a segunda pergunta aí? O 3 Por também. quê? Por quê? Porque a soma do número... Porque a é um soma número desses números é dividido por 3. Exatamente, perfeito. Então, isso daí é chamado de critérios de divisibilidade. E a gente vai revisar esses critérios. Então, a resposta é sim, para os dois casos. Então, aí, revisando os critérios de divisibilidade. Então, o número é divisível por 2, porque todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, se ele for par, ele é divisível por 2. Basta que ele seja par. Por 3, critério de divisibilidade por 3. Para que um número seja divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Então, exemplo. Se eu pegar aqui no nosso exemplo anterior, se você somar, 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 5, 11, 11 mais 6, 17, 17 mais 7, 24. 24 é um número divisível por 3. Por quê? 24 por 3 vai dar 8, 8 vezes 3, 24, certo? Então, por isso que 132.567 é divisível por 3. Esse é o critério de divisibilidade por 3. Critério de divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 somente se um número formado por seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Ou seja, se eu pegar esse número aqui, ó, 12.328, para eu verificar se ele é divisível por 4, basta eu pegar os dois últimos algarismos, que é 28, e ver se esse número 28 é divisível por 4. 28 é divisível por 4, que dá 7, né? 7 vezes 4, 28, então dá resto 0, então 12.328 também é divisível por 4, certo? Esse é o critério de divisibilidade por 4. Você olha para os dois últimos algarismos e vê se é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Então, a gente vai dizer que o número é divisível por 5 se ele é terminado em 0 ou 5. Certo? Se terminou em 0 ou 5, então você já sabe, basta olhar para o número, verificou se ele terminou em 0 e 5, então você já pode dizer que ele é divisível por 5. Certo? Que é o nosso exemplo aqui, 5, 2025, 20 e 770. Terminou em 0 e 5, é divisível por 5. Por 6.
Critério de divisibilidade por 6, a gente vai dizer que é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, certo? Então, você verificou que é divisível por 2, então, para ser divisível por 2, tem que ser um número par. E para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, você tem que fazer esses dois testes para verificar se é divisível por 6. Então, exemplo, certo? 18, 138, 960 e 1254, divisível por 6. Critério de divisibilidade por 8, o do 4, a gente olhava os dois últimos algarismos, certo? Já no do 8, a gente vai olhar para os três últimos. Pega os três últimos algarismos de um número e verifica se esses três últimos algarismos é divisível por 8. Se for divisível por 8, então o número original também é divisível por 8. Exemplo, 134.128 é divisível por 8, 472, olha os quatro últimos números, 7.936 e 128. Critério de divisibilidade por 9. Então, vai ser divisível por 9 se a soma dos algarismos for divisível por 9. O de 3 e o de 9 são parecidos. Só que para o de 3, a soma tem que ser divisível por 3. Para 9, a soma tem que ser divisível por 9. Certo? Alguns exemplos aí. 9, 18, 135, 134, 13.469. Divisibilidade por 10 é simples também. Basta que o número termine em 0. Então, todo número terminado em 0 é divisível por 10. Certo? Então, 10, 13.540, 1.110. O de 11 é um pouco mais elaborado, mas é importante saber também. Então, o número vai ser divisível por 11 se a soma dos dígitos de ordem ímpar menos a soma dos dígitos de ordem par for divisível por 11. O que é que ele está querendo dizer? Pega o número 121. Vou verificar se ele é divisível por 11. Então, a gente tem, olhando, os termos ímpares, ó, o primeiro número é 1, está na posição 1, então é ímpar. O do meio está na posição 2, é par. E o terceiro está na posição ímpar, certo? Então, você soma os das posições ímpares e subtrai das posições pares, certo? Então, aí, somando, então, a gente tem 1 menos 2 dá menos 1, mais 1 dá 0. E 0 é divisível por qualquer número. Então, por isso que 121 é divisível por 11. 1331. 1331 é divisível por 11. Então, a gente vai fazer posição ímpar, menos o da posição par, que é menos 3, somado com o da posição ímpar, que é 3, menos o da posição par, que é 1. Então, 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 mais 3 dá mais 1, mais 1 menos 1 dá 0. Logo, 0 é divisível por qualquer número, então o número original, 1331, é divisível por 11. Mesma coisa para o 902 aí. Então a gente soma os termos da parte par e subtrai dos termos da parte ímpar. Se o resultado dessa subtração for um número divisível por 11, então o número original é divisível por 11, certo? Então, esses daí são alguns critérios de divisibilidade que a gente conhece, que é importante saber para verificar se o número é divisível ou não por esses daí, para fazer simplificação de frações, certo? Então, para a gente trabalhar com MMC, a gente tem que entender um pouco de números primos. Então, a definição de números primos é o seguinte. Então, a gente vai dizer que um número P qualquer, inteiro, um número P inteiro, certo? P diferente de 0 e P diferente de 1 e menos 1, é dito primo quando este é divisível apenas por esses quatro fatores. Menos P, menos 1, 1 e P, certo? Se a gente trabalhar no conjunto dos números naturais, pensar só em naturais, basta que eles sejam divisíveis por 1 e por P, por ele mesmo. Então, em geral, alguns livros trazem a definição de número primo que tem que ter possui apenas dois divisores, o 1 e o P, porque ele trabalha com um número natural. Mas como eu coloquei inteiro aqui, então ele tem que ter apenas 4 divisores, que é o menos P, o menos 1, o 1 e o P.
certo? Então, exemplos de números primos, inteiros positivos aqui, né? Eu coloquei inteiros positivos, que aí poderia ter números primos negativos, que seria o -2, o -3, certo? Mas inteiros positivos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, reticências, e aí a gente dá para encontrar os números primos. E uma curiosidade para os números primos, que esse conjunto é um conjunto infinito, certo? E esses números primos são utilizados, em geral, na criptografia, na computação, certo? Para a questão de criptografar a computação, porque utilizando os números primos, como é um conjunto infinito, então fica muito difícil você conseguir hackear usando esses números primos. Senha de banco, banco utiliza muito números primos, que é chamado de código RSA, se eu não me engano. Código RSA, que é o criptografia RSA, certo? Usa esses números primos aí e usa algumas funções específicas para números primos. Então, uma observação que eu posso fazer é que o 1 não é primo, então o único par que é primo é o 2, os restos dos números primos até onde se sabe, porque como é um conjunto infinito, então você não consegue descrever todos os elementos. Mas até onde conseguir fazer a descrição desses elementos, sabe-se que o único até o momento é par, o único par até o momento é o número 2. Então, aí, com a utilização dos números primos, a gente consegue fazer uma decomposição de qualquer outro número, que é chamado de número composto, né? Então, se eu lhe der um número inteiro qualquer, você consegue decompor esse número inteiro em fatores primos, certo? E essa decomposição é única. Exemplo, 6 pode ser decomposto como 2 vezes 3. 2 vezes 3 são 2 números primos. 12 pode ser decomposto por 2 vezes 2 vezes 3, só por números primos. 25 pode ser decomposto como 5 vezes 5. O 17, a decomposição dele é 17 vezes 1, só que 1 não é primo, então é o único primo que é 17. Então 17 é primo. 135 pode ser decomposto com 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então só por números primos. Essa decomposição é única, certo? Então, a gente vai aprender agora a lembrar como é que a gente faz a decomposição em fatores primos, certo? Então, o primeiro passo dessa decomposição, você vai pegar o número e dividir esse número pelo menor primo que você conhece, que seja divisível, claro, né? E o passo 2, o resto da divisão você vai continuar dividindo pelo menor primo que divide esse número. E aí você vai fazer sucessivamente até não poder mais. Certo? Isso é uma decomposição. Então, decompor 72 em fatores primos. Então, eu peguei 72, como ele é par, ele é divisível por 2, 2 é primo, então o menor primo que divide 72 é 2. Aí dividi 72 por 2, deu 36, dividi 36 por 2, deu 18, dividi 18 por 2, deu 9, depois 9 por 3, 3 por 3 deu 1. Aí não dá mais para você dividir, né? Porque então, a decomposição de 72 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Do 34, a decomposição é o quê? Por 2 dá 17. 17 é primo, só por ele mesmo. Então, vai dar 1. Então, a decomposição de 34 é 17 vezes 2. Certo? Então, a gente fez a decomposição em fatores primos. Certo? Então, sabendo decompor os números compostos em fatores primos, a gente vai conseguir encontrar os divisores de um número. Como encontrar os divisores de um número, certo? Eu quero encontrar os divisores de 90. Então, como é que a gente faz para encontrar os divisores de 90? Então, usando a decomposição do número 90 como fatores primos, então a gente vai traçar uma linha vertical e ao seu lado direito escreve primeiro o número 1 no alto, certo? É um divisor qualquer de qualquer número. E depois a gente vai multiplicar sucessivamente cada fator primo pelos divisores já obtidos, da seguinte forma, certo? Bora lá, 90.
fiz a decomposição do 90. Por 2 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então aí na direita eu coloquei o número 1, porque o 1 é divisor de qualquer número, certo? É divisor de qualquer número. Em seguida, o primeiro número que aparece na decomposição é o 2, então eu repeti aqui, certo? E os demais eu encontro da multiplicação. 2 vezes 1 vai dar 2. Aí agora você pega 3, que é o próximo, aí multiplica por 1 e por 2. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Aí o outro é 3 de novo. Aí você pega e multiplica pelas anteriores. 3 vezes 1 dá 3, que já está aqui. 3 vezes 2, 6, já está aqui. Aí 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E por último, pega o 5 e multiplica por todos os divisores anteriores que você encontrou, que é 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 9, 45, e 5 vezes 18, 90. Então, os divisores de 90 é quem? O conjunto dos divisores é 1, 2, 3, 6, 9, 18, 5, 1, 2, 3, 5, deixa eu botar na ordem crescente, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 e 90. Então, a gente encontrou todos os divisores de 90. Certo? Utilizando essa técnicazinha aí. Divisores de 90. Então, a gente chega no famoso MDC e MMC. Então, o MDC é o quê? É o máximo divisor comum e o MMC é o mínimo múltiplo comum. Certo? Então, a gente começar pelo máximo divisor comum. Então, para a gente encontrar o máximo divisor comum de dois números inteiros, não nulos, então o máximo divisor comum entre esses números é o maior dos divisores comuns a esses números. Então, um exemplo aqui, quem é o MDC entre 12 e 6? Vai ser 6. A gente vai ver daqui a pouco por quê. O MDC entre 20 e 24, 4. O MDC entre 12, 20 e 24, também é 4. E o MDC entre 6, 12 e 15. Por quê? Bora para o primeiro MDCzinho aí. Então, para a gente calcular o MDC, a gente vai decompor os números em fatores primos e vamos tomar os fatores comuns com menor expoente. E aí multiplica esses fatores e aí a gente vai encontrar quem é o MDC entre esses números. Então, usando esses exemplos aí, calcular o MDC de 6 e 12, certo? Então, a gente vai calcular o MDC de 6 e 12. Então, deixa eu só colocar aqui que caiu minha tela. Então, MDC de 6 e 12. Então, a gente vai fazer o quê? Decompor os dois números em fatores primos. Vai pegar o 12, fazer a decomposição, e o 6, fazer a decomposição. Então, por 12, primeiro por 2, vai dar 6. Por 2 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. O 6 por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Então, se você escrever aqui, vai ser 2 ao quadrado vezes 3. E o 6 é igual a 2 vezes 3. Então, como a gente viu, o MDC é os termos, depois da decomposição, você vai pegar os elementos comuns aos dois números. Então, quem são os elementos comuns a 12 e 6? É 2 e 3, de menor expoente. No 12 aparece 2 ao quadrado vezes 3.
e no 6 aparece 2 vezes 3. O de menor expoente é o que aparece no 6. Então, o produto desses dois números vai ser o MDC de 12 e 6, certo? Outra forma de você calcular o MDC de 12 e 6, usando uma outra técnica, sem ser a de decomposição, certo? Essa é a técnica de decomposição em fatores primos, e aí você pode calcular também o MDC utilizando uma outra técnica, que é de divisão euclidiana normal, certo? Você vai pegar 12 e vai dividir, vai fazer uma tabelinha, botar 12 e 6 assim, e divide. Quem é 12 dividido por 6? Vai dar 2. Então, 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Como o resto da divisão deu 0, o número que aparece aqui na divisão euclidiana é chamado de MDC. Então, MDC de 12 e 6 é 6. É o máximo divisor comum entre 12 e 6. É outra técnica que você tem para calcular o MDC de dois números, usando sem ser a decomposição, certo? Outro exemplo, vou colocar um exemplo aqui, calcular o MDC de 28. Então, aí, primeiro usando a técnica de decomposição. Na técnica de decomposição, a gente vai decompor o 20 em fatores primos, certo? Então, quando a gente faz a decomposição do 20 em fatores primos, a gente vai chegar que 20 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 5, em fatores primos. E o 8, a gente vai chegar que é 2 ao cubo. Pela definição de MDC, o MDC entre dois números é o de menor expoente, comum, certo? Você pega a decomposição, vê os fatores comuns entre essa decomposição e pega o de menor expoente. Então, olhando para essas duas aí, você tem que comum é 2, é o número 2, nas duas. Só que um é 2 ao cubo e outro é 2 ao quadrado. Então, você vai pegar de menor expoente, que é 2 ao quadrado. Logo, o MDC de 28 é 4, certo? Usando a divisão euclidiana que eu falei, você vai pegar 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8 dá 16. Para 20 sobra 4. Então, o resto da divisão é 4. Pega esse resto da divisão e transporta para o lado do 8 aí. E faz a divisão novamente. 8 dividido por 4 vai dar também 2. 2 vezes 4, 8. E o resto é 0. Quando isso acontece, chegou no resto 0, significa dizer que o número que você transportou, que está à direita do 8, é o MDC entre 20 e 8, que é o caso 4. E aí você pode calcular usando a decomposição ou a divisão euclidiana. Bora cá. Calcular o MDC entre 12, 20 e 24. 3 números aí agora. Então, para a gente calcular, novamente, vou usar a técnica de decomposição em fatores primos. É 12, 20 e 24. 12, 20 e 24. Então, bora decompor esses 4 números aí, esses 3 números. Então, em fatores primos, 12 por 2 vai dar 6, 6 por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então, a decomposição do 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Do 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, vai dar 2 ao quadrado vezes 5. E do 24 por 2 vai dar 12, por 2, 12 dividido por 2 dá 6, divide novamente por 2 vai dar 3, divide novamente, divide pelo próximo primo, que é 3, vai dar 1. Então, a decomposição do 24 é 2 ao cubo vezes 3. Então, o MDC são os elementos comuns às 3 decomposições,
quem são os elementos comuns às 3 decomposições? Hein, pessoal? Elemento comum às três decomposições. 2. 2 e só o 2, né? Só que é o de menor expoente, né? Então você pega o de menor expoente. Quem é o de menor expoente? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Então o MDC dos 3 números lá é quanto? 2 ao quadrado é quanto? 4. 4. Então, MDC de 12, 20 e 24 é 4. Então, a gente pode calcular MDC de mais números aí. Eu coloquei 3, mas você pode ter 5, 6. Isso aí vai depender do que você vai utilizar. Certo? Se o número for primo entre si, né? Então, a gente vai dizer que 2 números são primos entre si se os únicos divisores comuns dos 2 números, A e B, é 1 e menos 1. Só a unidade, certo? E a gente fala que é primos entre si. Certo? Além disso, 2 números inteiros consecutivos já é primos entre si, é uma observação. E 2 números primos distintos e não simétricos também são primos entre si. O que é que estão querendo dizer com isso? Se eu pegar 2 números consecutivos, 4 e 5, se você calcular o MDC entre 4 e 5, o MDC é 1. Então, quando isso acontece, a gente fala que esses 2 números são primos entre si. Pegar 2 números primos, 5 e 13. 5 e 13, se você calcular o MDC entre 5 e 13, o único divisor, os divisores dele é o menos 1 e 1. Logo, eles são chamados de primos entre si. Certo? Se isso acontece, a gente fala que é primos entre si. E aí já sabe que o MDC entre 2 números primos entre si é 1. Certo? Facilita muito na hora de a gente fazer algumas continhas. Certo? Então, relembrando que é o MMC, que é o que a gente precisa para calcular a soma de frações com denominador diferente. Certo? Então, o nosso MMC, para definir o que é o MMC, a gente define primeiro o que é um múltiplo de um número. Então, a gente vai dizer que A é múltiplo de B, se existe um número inteiro K, tal que A pode ser escrito como B vezes K, certo? Então, isso daí relembrando que é um número, um múltiplo do outro, certo? E utilizando a definição, essa ideia de múltiplo, a gente consegue definir o que é um MMC. Então, o MMC é o menor múltiplo comum entre os 2 números que você está querendo calcular o MMC. E como é que a gente faz para encontrar esse MMC? Usando, novamente, a nossa decomposição em fatores primos. Só que, ao contrário do MDC, que no MDC a gente pegava os termos comuns, só os comuns, de menor expoente. Já no MMC, a gente vai pegar os termos comuns e não comuns de maior expoente. Certo? E aí multiplica esses fatores e a gente vai encontrar quem é o nosso MMC. Certo? Então, mínimo múltiplo comum. Então, calcular o mínimo múltiplo comum de 28. A gente calculou o MDC, agora eu vou calcular o MMC. Então, decompôs eles aqui. Então, 20 é 2 ao quadrado vezes 5, o 8 é 2 ao cubo. Pela definição de MMC, a gente tem que o MMC entre 28 são os termos comuns e não comuns de maior expoente. Então, o comum é o 2, então a gente vai pegar o de maior expoente, que é 2 ao cubo, e o não comum é o 5. Então, o MMC de 28 vai ser 2 ao cubo vezes 5, que é igual a 40. Então, o MMC de 28 é 40. Certo? Então, a gente consegue calcular o MMC. Se você tiver 2 números primos entre si, o MMC entre esses números é o produto entre eles. Exemplo, 4 e 5. 4 e 5 são números primos entre si. Então, se eu quiser calcular um MMC de 4 e 5, basta eu multiplicar. 4 vezes 5 é 20. O MMC dele é 20. Certo? Essa observação é bastante útil nesse sentido, que você não precisa estar fazendo contas. Se você souber que os números são primos entre si, já sabe que o MMC deles é o produto entre eles. Certo?
E aí facilita bastante na hora de somar frações ou fazer operações quando a gente utiliza. Essa relação aqui, entre o MMC e MDC, também é muito importante, certo? A relação me diz o seguinte, que se a gente multiplicar o MDC pelo MMC, é a mesma coisa que você multiplicar o resultado da multiplicação do MDC e do MMC, é o produto entre os números que a gente está querendo calcular o MMC e o MDC, certo? Então, um exemplo que eu posso dar para usar essa relação é o seguinte, ele fala que o máximo divisor comum de dois números é igual a 10, e o mínimo múltiplo comum deles é igual a 210. Se um deles é igual a 70, qual o valor do outro número, né? Qual o outro número? Então, bora lá. Então, pela nossa relação aqui, a gente tem que o MDC é 10, tá aqui, vezes o MMC, que é 210, que ele deu também na questão, tem que ser igual ao produto entre os números. A gente sabe que um número é 70. O outro número eu não sei quem é, eu chamei de N. Então, ficou 10 vezes 210 igual a 70 vezes N. Então, 70N vai ser igual a 2.100. Quando a gente divide 2.100 por 70, vai dar 30. Então, o número em questão é 30. Então, a gente calculou o MDC entre 30 e 70 é 10, e o MMC entre 30 e 70 é 210. E aí a gente consegue encontrar quem são os números. Essas questões são bastante utilizadas, caem bastante em concursos, em vestibulares. No Enem nem tanto, mas no Enem a gente utiliza essas ideias. E mais à frente, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com regra de 3 simples e composta, que é o que também cai muito no Enem, utiliza muito regra de 3. E aí, para saber regra de 3, a gente precisa saber fração e proporção. Então, aí, nesse caso, eu já sei calcular meu MMC. Então, já estou conseguindo responder aquela questãozinha lá inicial, que partiu de que duas frações de denominadores diferentes, para a gente somar essas duas frações, a gente precisa calcular o MMC. Por que precisamos calcular o MMC da fração? Para tornar a fração com o mesmo denominador. Quando a gente torna a fração com o mesmo denominador, então a gente consegue somar essas duas frações. Então aqui a gente vai fazer operações com as frações agora, certo? Então, sabendo que uma fração pode ser simbolizada por A sobre B, sendo A e B números naturais ou inteiros, reais, aqui pode trabalhar com os reais, mas eu coloquei naturais, e B diferente de zero. Chamamos A sobre B de fração, A é o numerador e B é o denominador, certo? Da fração. A gente pode observar o seguinte, e a gente já comentou isso aqui, já comentei isso, que se o A for múltiplo de B, então a fração é um número natural, porque você vai conseguir fazer a divisão vai ser exata. O exemplo aqui, 24 sobre 3 vai ser igual a 8, que é o quociente da divisão de 24 por 3. Se um for múltiplo do outro, a gente já viu que dá beleza, certo? Agora, se não for múltiplo, a gente também já viu o que significa, né? Que se está na forma de fração, a gente já sabe que esse número pertence ao conjunto dos números racionais. Então, toda fração está no conjunto dos números racionais, certo? Então, a gente já, como vimos anteriormente, os números fracionários constituem o conjunto dos números racionais e pode ser naturais ou não. Naturais, se a divisão for exata, vai ser natural. Se o denominador for múltiplo, se o numerador for múltiplo do denominador, e vai ser não natural se isso não acontece, porque aí vai dar uma decimal exata ou uma dízima periódica, certo? Então, a fração envolve a seguinte ideia, dividir algo em partes iguais, certo? Então, para exemplificar essa divisão em partes iguais, eu coloquei o seguinte exemplo. Fulgêncio comeu 3/4 de um chocolate. Isso significa que, se dividíssemos o chocolate em 4 partes iguais, Fulgêncio teria comido 3 partes assim. Então, é 3 de 4. Então, eu comi 3 partes. As 3 partes pintadas é a parte que Fulgêncio comeu, certo? E a parte branca é a parte que sobrou. Então, sobrou quanto do chocolate?
Se eu comi 3/4 de chocolate, quanto é que sobrou do chocolate? Sobrou 1/4. Exatamente. Então, sobrou 1/4 do chocolate, certo? Então, essa é a ideia de fração, é dividir em partes iguais. Dividir algo em partes iguais, certo? Então, a gente vai conseguir fazer agora a adição e subtração de números fracionários. Quando a fração é homogênea, ou seja, o denominador já é igual, então, para a gente adicionar uma fração cujo denominador é igual já, que é chamado de frações homogêneas, basta a gente somar ou subtrair os numeradores e repetir o denominador. Essa é a forma de você somar duas frações quando a fração é homogênea, certo? Então, já tem o denominador igual, basta somar o numerador ou subtrair o numerador. Agora, se o denominador não é igual, a gente chama essas frações de homogêneas, certo? Só que, antes de falar de frações não homogêneas, não homogênea é heterogênea, a gente vai falar a seguinte observação. Quem conhece aí de vocês número misto? Já ouviu falar em número misto? Então, o que é um número misto? Número misto é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária, e é representada dessa forma. Então, quando a gente vai ler esse número aqui, número misto, a gente lê da seguinte forma. É 1 inteiro mais 1/8, certo? Isso é um número misto. 1/8. Que significa dizer que é 1 mais 1/8. Isso aqui não é vezes, certo? Apareceu essa representação, isso aqui é um número misto. Está representando uma parte inteira mais 1/8 da parte. Então, aí, quanto é que vale esse número misto? Transformando para a fração. Então, 1 mais 1/8, transformou no mesmo denominador, então dá 9/8. Então, esse número misto aqui representa 9/8, que é uma parte inteira mais 1/8. Então, aí, frações heterogêneas, quando os denominadores são diferentes, que é o nosso caso agora, né? Então, nesse caso, a gente vai precisar tirar o quê? Tornar a fração homogênea. Para a gente tornar a fração homogênea, a gente tem que deixar o denominador dessa fração igual. Para tornar o denominador igual, a gente vai precisar do MMC, que foi revisado anteriormente. Então, aí, tornando o denominador igual, calculando o MMC dos denominadores, a gente vai proceder da seguinte forma. Tirou o MMC de 2 e 3, é 6. Beleza. O denominador já está igual. Mas aí a gente vai ter que ter uma compensação, compensar no numerador. Porque se a gente transformou 2 em 6, a gente multiplicou 2 por quanto? Por 3. E multiplicou 3 por 2. Então, a gente vai precisar multiplicar o numerador da fração que tem no denominador 2, que a gente multiplicou por 3. Então, a gente vai ter que multiplicar o numerador por 3. Ou seja, você pega o denominador antigo, 6, divide por 2, dá 3 e multiplica pelo numerador. 3 vezes 1, 3. E repete cá. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Como o denominador agora estão iguais, repete o denominador e soma o numerador. Que é 3 mais 2, 5. Então, vai dar 5 sextos. Certo? Mesma coisa para a diferença entre duas frações. Calcula o MMC de 8 e 6. Calculando o MMC vai dar 24. Pega o 24 e divide pelo denominador 8. 24 dividido por 8 vai dar 6. Pega esse resultado da divisão e multiplica pelo numerador. 6 vezes 5. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5, 15. 24 dividido por 6 vai dar 4, multiplica pelo numerador, que é 1, 4 vezes 1, 4. 15 menos 4, 11, e repete o denominador. Então, ficou 11, 24 avos, certo? 11, 24 avos, a representação da fração. Então, isso aí é a forma de a gente somar duas frações. Somar e subtrair duas frações, certo? Então, a gente já sabe somar e subtrair duas frações. Tem que utilizar o MMC. Então, vamos voltar para nossas operações lá. Continuando com a multiplicação agora e a divisão.
e depois a gente volta para a multiplicação e divisão de dois números fracionários. Então, bora lá. Então, a regra de sinais para a soma, a gente já viu, né? Que se os sinais são iguais, a gente soma a parte numérica e mantém o sinal. Se os sinais forem opostos, a gente vai subtrair a parte numérica e manter o sinal do maior número, certo? Ou do maior sinal do maior número. Número em módulo, certo? Então, aqui um exemplo, a efetuar uma compra de uma calça de 65,65 e uma camiseta que custa 34,30, qual o valor que devo pagar? Então, aí é só somar, a questão que a gente viu aqui, que é somar dois números decimais, vírgula embaixo de vírgula, e aí o resultado vai dar 99,95. Certo? Aí, multiplicação de números reais. Então, na multiplicação de números reais, também temos uma regrinha, né? Que sinais iguais a gente multiplica e o sinal vai ser sempre positivo. Se o sinal for menos, menos, quando a gente multiplicar, a resposta vai ter que ser positiva, certo? Que é o quadro de sinais que todo mundo conhece, que é o mais por menos por mais, menos por menos e mais por mais. Sinais iguais na multiplicação e na divisão, resultado da multiplicação e divisão, positivo. Sinais opostos, o resultado na multiplicação e divisão vai ser negativo. Então, menos 4 vezes 7 vai dar menos 28. 1,2 vezes 3 vai dar 3,6. Menos 4 vezes menos 7,5 vai dar 30. 3 vezes 6 vezes 5, 90. 3,01 vezes 4 vezes 5,2 dá 62,608. Na multiplicação de números decimais, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for colocar as vírgulas, que é diferente da soma e subtração. Na soma e subtração, vírgula embaixo de vírgula. Já na multiplicação, a gente multiplica como se não tivesse vírgula, e depois a gente vai contar as casas decimais e colocar a vírgula, certo? Então, da seguinte forma, fui ao mercado comprar melancia. Sabendo que o preço por quilo era de 0,38 centavos, e escolhi uma melancia que pesava 5 quilos, 750 gramas, qual é o valor da minha compra? Então, aí vai ser 0,38 vezes 5,75. Então, que é a primeira coisa que a gente vai fazer ao multiplicar dois números decimais é contar quantos números se encontram após a vírgula, certo? Então, no primeiro número, 0,38, após a vírgula, a gente tem dois números. E no 5,75, após a vírgula, a gente tem dois números. Então, tem 2 do primeiro com 2 do segundo, então a gente vai ter 4 números depois da vírgula. E elimina as vírgulas, tira as vírgulas normal e multiplica. 38 vezes 575. Então, quando você multiplica 38 vezes 575, multiplicando esses dois números inteiros, a gente vai ficar com 21.850. E em seguida, agora a gente vai colocar a vírgula contando da direita para a esquerda, certo? Conta a partir do 0, 4 casas decimais para a esquerda. Então, aí, a vírgula está como se estivesse no 0, aí você conta. Primeira, quando chega no 5, dá 1. Chega no 8, 2. No 1, 3. No 2, 4. Então, vai ser 2,1850 a resposta. Então, aproximadamente 2,19. Então, na multiplicação é diferente da soma e subtração. Então, tem que tomar cuidado para não errar quando vai contar essas vírgulas, principalmente quando vocês estão estudando em física, que tem uma notação científica, que usa esse joguinho de casas, usa muito números decimais, e aí você tem que saber multiplicar e dividir números decimais para correr essas vírgulas de maneira correta, sem que erre a multiplicação dos números. Certo? Então aí, na adição e multiplicação, a gente tem, dos números reais, a gente tem essas propriedades que são satisfeitas, que é associativa, comutativa
o elemento neutro da soma, que é o número 0, certo? Temos a associativa para multiplicação, então se a gente pegar 3 números e multiplicar, independe da ordem que a gente multiplicar, a ordem dos fatores não altera o produto, então é uma propriedade que a gente tem no números reais, na multiplicação de números reais. Comutativa, que a ordem também não vai alterar, A vezes B é igual a B vezes A, independe da ordem que você multiplicar, certo? Comutar. E o elemento neutro da multiplicação, que é o número 1. O número 1 multiplicado por qualquer número vai dar o próprio número. Além dessa, tem a distributiva, que é em relação à adição, que A vezes B mais C é a mesma coisa que você multiplicar A por B e A por C e o resultado somar. Vai dar a mesma coisa. Então, essas daí são propriedades que a gente tem no conjunto dos números reais. Certo? Para divisão, que é a última operação das 4 operações, é a divisão de números reais. Então, quando você divide, a regra de sinais é igual da multiplicação. Então, dividir menos 18 por 3, sinais opostos. Então, o resultado da divisão vai ser negativo. Então, 18 dividido por 3 dá 6. Só que como tem um sinal negativo, fica menos 6. 20 dividido por 8, 2,5. 2 dividido por menos 8 dá menos 0,25. Menos 8 dividido por menos 2. Sinais iguais na divisão ou multiplicação, divide e o resultado é positivo, certo? Menos por menos dá mais. 10 dividido por 5 dividido por 2. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 10,5 dividido por 2 dividido por 5 dá 1,05. Na divisão, com números decimais, também temos que ter cuidado na hora de passar a vírgula, porque para não errar a divisão. Como é que a gente faz essa divisão? Então, corre a vírgula, agora some a vírgula, mas para sumir a vírgula a gente vai multiplicar por 10. Quantas vezes for necessário, vai multiplicando por 10. No nosso caso aqui, ó, tem em casa meia melancia. E ao dividir em 4 partes iguais para cada pessoa comer, quanto da melancia cada uma dessas pessoas irá comer? Então, eu peguei metade da melancia e dividi por 4. Então, é a mesma coisa, metade é 0,5, dividido por 4. Então, aí ficou um número decimal dividido pelo número inteiro. Como é que a gente faz para dividir o número decimal por inteiro? Então, a gente vai multiplicar o divisor e o dividendo por 10. Por que por 10? Porque após a vírgula só tem um número. Então, eu vou multiplicar por 10 para essa vírgula correr para ficar como se fosse 5 inteiros. Então, aí 0,5 vezes 10 vai dar 5, e 4 vezes 10 dá 40. Então, 0,5 dividido por 4 é a mesma coisa que dividir 5 por 40. E aí, dividir 5 por 40, eu faço a divisão que eu conheço e eu vou chegar na resposta 0,125 da melancia. Então, sobrou 0,125 da melancia para cada pessoa comer, certo? Então, é dessa forma que a gente faz a divisão de um número decimal por inteiro, por um inteiro, certo? Para finalizar, divisão de duas frações, multiplicação e divisão de frações. Então, multiplicação e divisão. Na multiplicação de duas frações não tem muito erro, porque você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador, da maneira que aparece. Então, 1 meio vezes 1 quinto, 5 terços, 1 meio vezes 5 terços, você vai multiplicar numerador vezes numerador, dá 5, e denominador vezes denominador, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7 sextos, multiplica 2 por 7, dá 14, e repete o 6, que é como se fosse 6 vezes 1. E 14 por 6 dá para a gente simplificar por 2, tanto o numerador como o denominador, dá 7 terços. Na divisão de frações,
tem que tomar cuidado. Quando você está dividindo duas frações, a regra básica é o quê? Conserva a primeira fração, 3/2, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, se a gente tem 3/2 dividido por 5/3, conservou a primeira, 3/2, e multiplicou pelo inverso da segunda. Se a segunda era 5/3, denominador era 5/3, quando a gente está falando inverso, o inverso de 5/3 é 3/5. O que é numerador vai para o denominador, e o que é denominador vira numerador. E aí a multiplicação procede como a gente fez anteriormente. Multiplica numerador vezes numerador, 3 vezes 3 dá 9, e multiplica denominador vezes denominador, que é 2 vezes 5, 10. Então ficou 9 sobre 10, ou 9/10. Certo? Então, para finalizar nossa aula, a ideia dessas 4 operações é a gente conseguir resolver expressões numéricas. Certo? Então, para resolver expressões numéricas, a gente tem que seguir uma certa ordem. Qual é a ordem que a gente segue? Primeiro, tem que eliminar o que está nos parênteses, depois, o que está nos colchetes. Em relação aos parênteses, colchete e chaves, a ordem que segue: primeiro parênteses, depois colchete e por último chave. Em relação às operações que aparecem: primeiro, multiplicação e divisão; segundo, soma e subtração, na ordem que aparece, certo? Então, sempre dessa forma. Primeiro você vai fazer uma multiplicação e divisão, em seguida você faz a soma e subtração na ordem que aparece, depois que tirou todos os parênteses, todos os colchetes e todas as chaves. Mas prioridade é colchete, parêntese, colchete e depois chave. Então, resolvendo essa expressão, 3 menos, abre colchete, 2 vezes 1/3 mais 2/5 menos 4/5, primeiro a gente vai resolver o que está no parêntese. Para resolver o que está no parêntese, a gente vai precisar tirar o MMC de 3 e 5. Então, tirando o MMC entre 3 e 5 é 15. Resolvendo, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1 é 5. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2 é 6. Então, a gente ficou com 3 menos 2 vezes 5 mais 6 sobre 15 menos 4/5. Isso vai ser igual a quem? A 3 menos. Aí resolveu o parênteses agora. Ficou 11 sobre 15. Menos 4/5. Fecha o colchete. Para resolver o colchete, a gente vai verificar as operações. O que aparece? Primeira prioridade é fazer a multiplicação. Em seguida, a soma e a subtração. Primeiro, então, a gente vai fazer essa multiplicação. 3 menos 22 sobre 15, multiplicou, menos 4/5. Agora, para eliminar os colchetes, a gente vai fazer o MMC de 15 e 5, que é 15, resolvendo, transformando em frações equivalentes, vai ser 22 sobre 15 menos 12 sobre 15. E vai ser igual a 3 menos 22 menos 12 dá 10 sobre 15. Por último, faz a soma e a subtração na ordem que aparece. No caso aqui só apareceu uma subtração. Então aí, novamente, temos que transformar, como está somando um inteiro com uma fração, tem que tornar em frações de mesmo denominador. Na parte inteira, que é 3, no denominador é como se tivesse 1. E o MMC entre 15 e 1 é a multiplicação entre eles, então vai dar 15. Então, 15 dividido por 1 dá 15, vezes 3, 45. 15 dividido por 15 vai dar 1, vezes 10 dá 10. E aí subtrai. Mesmo denominador, conserva o denominador, que é 15, e subtrai o numerador. 45 menos 10, 30. 30 dividido por 15 vai dar 2. E aí resolvemos nossa expressão numérica. Então, para a aula de hoje a gente revisou os conjuntos numéricos e as operações. Dentro das operações a gente revisou o que é um MMC e MDC, certo? E resolvemos uma expressão numérica. Eu acho que Henrique já enviou para o pessoal da turma, não sei, um PDF que tem algumas questões. Meu Deus do Já céu. foi enviado sim, professor. Todo mundo De recebeu? onde saiu? Vá, pergunte. De onde saiu aquele 45? 45 é o 15 vezes 3. Ah, tá, valeu.
Entendeu? 15 vezes 3, 45, porque é o MMC aqui você está transformando em frações equivalentes e aí de mesmo denominador. Então, como o 3 aqui não tem o denominador, quando não tem o denominador é como se o denominador fosse 1. Aí o MMC entre 15 e 1 é 15, e aí você pega e faz o procedimento. 15 dividido por 1 vai dar 15. E multiplica pelo numerador, que é 3. Aí 15 vezes 3, 45. Certo? Aí é por isso que aparece 45. Professor, Oi. e Pergunta. por que 45 menos 10 deu 30? Eita, desculpa, aqui eu errei na hora de digitar. Dá 35. Né? Ah, tá. Dá 35, desculpa. Aqui é 35 sobre 15. E aí não vai dar uma divisão exata, né? Aqui. Certo? Dá para simplificar por 5. Foi eu que errei na hora de fazer a conta. Certo? Aí simplifica por... Vai dar... Entendeu? Sem problema, professor. Deu para entender. Eu errei na hora de digitar aqui. Mas aí a gente conserta. Vai ficar 35 sobre 15 a resposta. Certo? Ok, certo. Tá ok. Muito observado aí. Então, todo mundo recebeu esse PDFzinho aí, né? Já recebeu? Todo mundo? Sim. Sim. Deixa eu abrir aqui. Ok. Professor, Oi. professor, olha, professor, embaixo do 45 tem um 15 que não tinha antes. Por quê? Então, deixa eu explicar aqui melhor. Deixa eu botar na tela aqui e escrever. A gente estava com o seguinte. Dois minutinhos. Deixa eu só botar, espelhar aqui para aparecer eu escrevendo. Aí. Você tinha o seguinte, 3 menos 10 sobre 15, não é isso? Não tinha isso aí? Era isso que a gente tinha? Sim. 3 menos 10 sobre 15. Então eu quero somar esses dois números. Um é fração e o outro é inteiro. Só que todo número inteiro a gente pode transformar na forma de fração, que é igual a 3. A gente pode escrever da seguinte forma. No caso, se eu quero subtrair, né? Um momento. Subtrair esses dois números. Então eu posso escrever esse número dessa forma aqui. Posso ou não posso? 3 dividido por 1 é 3. Concorda? Sim. Sim. Pronto. Agora eu tenho duas frações. Não tenho duas frações? 3 sobre 1 e menos 10 sobre 15. O denominador dessas frações são diferentes. Para eu somar duas frações, o denominador tem que ser o quê? Igual. Igual. Para que esse denominador seja igual, eu preciso tirar o quê? Um MMC entre 1 e 15. Só que o MMC entre 1 e 15 é a multiplicação deles. Certo? Então, aí vai se tornar um só denominador, que é 15. E aí a gente faz o quê? 15 dividido pelo denominador anterior, que é 1, vai dar 15. Aí 15 vezes 3, dá quanto? 45. Menos 15 dividido por 15 vai dar 1 vezes 10 vai dar 10. 45 vezes 10, que é 35 sobre 15. Certo? Entendeu? Certo. Aí, em geral, você termina pegando a prática, aí você não precisa escrever esse 1. Quando você aparece um número inteiro menos uma parte fracionária, bora supor 5/3, eu já faço direto. De que forma? Porque eu já sei que o denominador vai ser 3, então eu já repito denominador 3, e eu faço 3 vezes 2, menos 5. 3 vezes 2, 6. Menos 5, 1. E a resposta dá 1/3. Nesse caso da gente, 15, pega 15 vezes 3, 45, menos 10. Dá 35 e repete o denominador, que é 15. Um método mais prático, uma maneira mais prática de você fazer sem que precise tirar o MMC.
tá tirando de forma intuitiva, né? Pega, multiplica pela parte inteira e subtrai do outro numerador. Entendeu? Sim. Pronto. Então, bora ver se entendeu mesmo. Deixa eu apagar aqui. Mas não precisa ver se eu entendi não, professor. Relaxa. Não, precisa, cara. Um exemplo. Se eu quiser fazer essa conta aqui, 5 mais 10 sobre 6. Quanto é que é essa conta aqui? 5 mais 10 sobre 6. 20. Tá somando. 30 mais 10, 40 sobre 6. Exatamente. Vai 6 vezes 5, 30, mais 10. 30 mais 10, 40. 40 sobre 6. E aí simplifica. Dá para simplificar aqui, né? Por 2 e por 2. 20 sobre 20 sobre 3. Obrigado. Certo? Então, toda vez que aparecer uma parte inteira somada com a parte fracionária, então é dessa forma que se procede. Certo? Agora, se for duas frações com denominador diferente, calcula o MMC e aí faz o procedimento do MMC. Então, tem que tomar cuidado, que em geral, já é de costume, tem muitas pessoas que erram essas pontinhas aqui e terminam errando uma questão por besteira. Chega em uma expressão numérica, exemplo. Chega até esse resultado. Aí, quando chega nesse resultado, não consegue resolver o finalzinho. Aí às vezes faz 5 mais 10, aí bota 15 sobre 6. Esquece. Então tem que tomar cuidado com isso. Mesma coisa que tem que tomar cuidado é com o jogo dos sinais lá, tanto para soma como para subtração e multiplicação e divisão, que é de costume errar bastante essa questão de sinal. Vocês errarem essa questão de sinal. Tem que tomar cuidado também nessa questão de sinal, que aí termina errando uma coisa que estava fazendo certo por uma besteira, que é um sinalzinho, uma coisa besta, mas que leva ao erro, certo? Então, deixa eu abrir aqui só o PDF para mostrar aqui o negócio. Então, as questões que estão aí na lista de exercícios são questões de revisão mesmo sobre o que a gente falou hoje. Deixa eu abrir aqui o PDF. Então, aqui, a primeira questão é sobre conjunto. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta questão é sobre conjuntos numéricos, para saber se é um número real, se é um número racional, se é um número inteiro, se é um número natural. Para dar exemplo de números racionais, menor, maior que, e da reta numérica, né? E você tem o conjunto dos números reais e você consegue fazer uma reta. Então, você centraliza o zero está na origem, à direita do zero são os números positivos e à esquerda do zero são os números negativos. Aí a quinta questão é para você localizar esses números na reta numérica. A sexta questão só é para calcular MMC e MDC, usando decomposição ou divisão euclidiana. A sétima questão, a oitava questão, são alguns probleminhas que você trabalha, são problemas que você vai trabalhar com o MDC e o MMC. A só vai pedir para você comer aí? A nona questão, para você determinar... E você dá de castigo. Os múltiplos comuns de 45, 54 e 81. Luiz, desliga o microfone, pelo amor de Deus. A questão 10 é para você usar aquela relação de MMC e MDC, que eu falei, que a multiplicação entre o MMC e o MDC é igual à multiplicação entre os números, que está sendo calculado o MMC e o MDC. A questão 11 também é a mesma coisa. Aí a questão 12, 13, 14 é sobre fração, soma de fração, essa questão, verificar quando uma fração é maior que a outra. Então, para comparar duas frações, para saber quem é maior, quem é menor, você precisa tornar ela com o mesmo denominador. Depois que tornar ela com o mesmo denominador, você olha para o numerador. A que tiver maior numerador
é maior que a de menor numerador. Então, é dessa forma que você faz comparação de frações. A questão 15 é operações com frações e número misto, certo? Tem um número misto aí no meio. E a questão 16, 17 também é uma expressãozinha numérica onde envolve as 4 operações que a gente estudou, número decimal e forma de frações. Aí eu coloquei aqui o gabarito, algumas respostas, não tem todas aqui, certo? Das que é verdadeiro e fato eu coloquei, mas a questão que é para dar exemplo eu não coloquei, porque cada um vai dar um exemplo diferente, então aí eu não coloquei a resposta, certo? Então aí fica o seguinte, para a próxima aula a gente discutir essas 16 questões, fazer uma por uma, saindo discutindo.